Você sabia que o medo e a ansiedade são parentes bem próximos? Mas ao contrário do que todo mundo imagina, não é que eles são as ovelhas negras da família, não. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a ansiedade, os dobramentos e os desdobramentos disso na nossa vida, eu acho que esse vídeo aqui já vai começar te ajudando. Mas ele não vai ser o único, ok? Nós vamos trabalhar aí com pelo menos 4, para que a gente possa estudar os vários âmbitos da ansiedade, talvez até estudar algumas coisinhas que vocês podem não ter ouvido antes. Então, se você conhece alguém que é ansioso e que precisa de ajuda em relação a isso, indica para essa pessoa aqui o perfil, que eu acho que ela vai aproveitar um monte. Porque além de vídeos sobre ansiedade, a gente está sempre postando por aqui coisas a respeito da psicologia ou outras áreas, mas que trazem reflexão para nossa vida e que ajudam a gente ter uma saúde mental um pouquinho melhor, ok? Então, para começar com essa história, né, de medo, de ansiedade, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é: façam as pazes com os seus sentimentos, inclusive com a ansiedade. Existe uma teoria que diz que nós temos pelo menos 6 emoções básicas. E o que significa ter 6 emoções básicas, Jússi? Significa que a gente tem pelo menos 6 emoções que vêm pra gente sem avisar, sem que a gente racionalize sobre elas. Quer ver um exemplo? Vamos fazer de conta que você está passando pela rua e de repente atravessa na sua frente, sei lá, uma barata, um rato. Você não vai pensar assim: nossa, uma barata, preciso me assustar, né? E aí você se assusta. Não, você primeiro se assusta e depois você vai verificar o que realmente passou por ali. Por quê? Porque a emoção medo, ela vem sem avisar. E ela é justamente assim porque ela é um fator protetivo. Todas as outras emoções básicas, né? A gente pode citar aí a tristeza, a raiva, a surpresa, a alegria e o nojo, junto com o medo, são emoções que vêm sem avisar. E elas estão programadas assim para que ajudem a nos regular neste mundo. Hoje nós vamos falar de uma emoção específica que é o medo. E por que o medo? Porque, como eu falei para vocês ali no começo do vídeo, o medo, ele é parentinho da ansiedade. E de que jeito, né? Então, vamos primeiro conceituar as coisas para vocês entenderem um pouquinho melhor. O medo, ele é essa emoção que tá ali como fator protetivo. Então, até fiz um desenho aqui para vocês, né? Uma tentativa de leão, para explicar um mecanismo de luta e fuga. Desde que nós estamos aí no mundo, né? A gente foi preparado para lidar com situações emergenciais. Então, vamos fazer de conta que você está passando por aí numa selva, né? E você encontra um leão, ou mais, talvez no nosso contexto, encontra uma onça, né? E aí você fica com medo dessa onça e o seu organismo já vai começar a ter diversas reações, né? Porque ele tá te preparando. Ou para que você, se você decida enfrentar esse leão, você tenha sangue suficiente, né? Nos membros para ter força para lutar com ele. Ou se você tá pensando em fugir dele, tenha força suficiente para correr. Isso é um mecanismo bioquímico que acontece no nosso cérebro como forma de nos preparar para enfrentar esse perigo. Esse mecanismo bioquímico que acontece ali, ele é inclusive um mecanismo muito parecido que acontece na ansiedade. Mas a diferença entre o medo e a ansiedade é que o medo se refere a algo que já está aqui. Então é o medo de um leão que eu já estou vendo, é medo de uma barata que eu estou vendo, ou né? Já a ansiedade, ela é um medo previsto. É um medo racionalizado. A gente fica mais na pergunta de um e se. Quer ver? Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Vamos fazer de conta que você tem medo de aranha. Então, se você vê uma aranha ou algo que pareça com uma aranha, já vai disparar uma situação de medo. E a aranha de fato está lá, então esse medo dela é justificável. Afinal de contas, eu tenho medo de aranha, ela é perigosa e ela está aqui, né? Já a ansiedade vai ser uma coisa, às vezes, que vai generalizar o medo da aranha. Vamos pensar assim. Então, você foi convidado para ir com seus amigos um fim de semana num sítio. E aí você começa a pensar: poxa, mas sítio, né? A casa lá é de madeira e eu sei que tem um monte de árvore e mata ao redor. A chance de ter aranha é muito grande. E aí você começa a experimentar um sentimento ansioso e também uma preocupação, né? Já começa pensando que se você for lá, você vai encontrar uma aranha e que você pode, a partir disso, então, ser picado por ela. Por que explicar medo e explicar ansiedade é importante? Para que vocês diferenciem num primeiro momento isso. De que o medo é medo de algo presente e a ansiedade é uma ansiedade de algo que está por vir, né? Um medo de algo que está por vir.
Por que que é importante isso? Primeiro, para a gente entender que ao longo da vida a gente foi treinado para ter medo de algumas coisas, né? Como fator de proteção. Algumas coisas já vêm aí provavelmente condicionadas na gente e as outras a gente condiciona ao longo da vida. Então, a ansiedade ela se torna um mecanismo que deixa de ser normal e ser algo que todos nós vamos experimentar e que a gente precisa experimentar como fator de proteção. Então, por isso que eu digo para vocês, façam as pazes com as emoções, inclusive com a ansiedade, porque nós vamos experimentar ela às vezes. Não tem como passar pela vida sem nunca ficar ansioso. Porém, o problema é quando essa ansiedade passa de ser um alarme que te ajuda para situações viáveis e ela se torna uma ansiedade que vai te atrapalhar. Quer ver um exemplo? Vamos supor, acho que todo mundo já passou por isso, né? Tem aquele carro lá na rua, né, que dispara por qualquer coisa. Então, os alarmes foram feitos para quê? Para disparar quando alguém realmente está tentando abrir esse carro. Mas tem alguns alarmes de carro, de casa, que qualquer brisinha que passa, qualquer cachorro, qualquer mosquito, ele já está se disparando todo. E isso acaba que não fica funcional, porque ele está disparando quando não precisa. Então, quando uma ansiedade ela está saindo daquilo que seria o normal, o aceitável, aquela ansiedade que a gente tem que fazer as pazes, ela vai ser essa ansiedade que dispara o tempo todo. Então, primeira liçãozinha dessa nossa conversa de hoje é: façam as pazes com os sentimentos, inclusive com a ansiedade, porque eles vão estar aí sempre. A questão é quando esse sentimento, ansiedade, está passando dos limites e está apitando o tempo todo, ok? Então, a primeira dica para a gente trabalhar com ansiedade é saber da seguinte coisa: toda ansiedade tem no seu cerne um medo específico. Quer ver? Eu vou dar um exemplo ali de novo da aranha, né? Então, a pessoa que está ansiosa, pensando que no fim de semana ela vai ter que ir para casa dos amigos, na verdade ela não está ansiosa por ter que ir para casa dos amigos ou porque vai estar lá com os amigos. Ela está ansiosa porque ela está com medo de encontrar uma aranha lá. E aí, se você vai perguntar para a pessoa, e o que pode acontecer caso a aranha te encontre ou você encontre ela? E aí a pessoa vai dizer, bom, ela pode me picar. E aí, o que vai acontecer se a aranha te picar? Eu posso morrer. Então, você vai identificando que o cerne daquele medo é do perigo dessa aranha e do perigo dessa aranha fazer a pessoa morrer. Aí você pode me dizer, tá, Júcia, ok, mas com aranha é fácil identificar, né? Porque é uma coisa que tá lá, ou um cachorro, um medo mais específico, ele é um pouquinho mais fácil de identificar, de fato. Mas nos outros medos, como no pânico, ou numa crise de ansiedade, por exemplo, diante de uma situação mais social, a gente também consegue identificar os medos centrais. Para cada pessoa pode ser um medo diferente, mas uma forma de identificar o medo central é pensando nisso. Poxa, a pessoa sabe que amanhã tem uma reunião, e aí ela pensa assim que vai ser ruim, ela já está ansiosa pensando nessa reunião. Então, uma pergunta que se pode fazer é: o que de pior pode acontecer nesse local? Por que eu tô com tanto medo dessa reunião? E aí, provavelmente, a pessoa vai conseguir acessar. Eu tô com medo de que me perguntem alguma coisa e eu não vou saber responder. E se você não souber responder, o que pode acontecer? Eu vou ficar embaraçada e todo mundo vai achar que eu sou uma incompetente. E aí, você vai cavando e você vai descobrindo que, na verdade, o medo dessa pessoa é de ser taxado como incompetente, não necessariamente o medo da reunião. Então, normalmente, inclusive, a ansiedade social ela tem muito mais a ver com esse medo da avaliação dos outros do que necessariamente das pessoas, né? No medo do pânico já é interessante, porque muitas vezes acaba sendo medo do próprio medo. Quem tem crise do pânico começa às vezes a evitar lugares mais tumultuados, como o mercado, ou um ambiente mais cheinho, que agora é bom, né, porque tem Covid, mas enfim, começa a evitar esses lugares porque ela pensa que ela pode ter um ataque lá. E se a gente pergunta, e o que tiver de ruim em ter um ataque, para ver se tem alguma coisa atrás disso, a pessoa diz, não, ter um ataque é ruim por si só. Então, às vezes, a ansiedade, ela chega a um nível tal na nossa vida que a gente acaba tendo medo de sentir ansiedade. E aí que entra a minha primeira frase para vocês, de dizer isso. Gente, façam as pazes com a ansiedade, porque todo ansioso quer controlar a ansiedade. A gente vai conversar nos outros vídeos que tem mecanismos mais, vamos dizer assim, coerentes, mais adaptados para lidar com a ansiedade do que o controle, porque o controle é justamente o mecanismo mais natural que nós temos e que, em alguns casos, só piora a ansiedade. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, ok? Então, hoje o que eu queria dizer para vocês é isso, né? A ansiedade em alguns momentos é normal, todos nós sentimos, precisamos fazer as pazes com isso, mas ela pode desregular, ela pode virar esse alarme aí que apita o tempo todo. Medo e ansiedade são coisas diferentes, como eu coloquei aqui,
E o medo é medo de uma coisa que tá agora, e a ansiedade é medo de uma coisa imaginada, ela tá muito baseada no EC, ok? E isso é um registro bem importante para vocês fazerem, tá? Na memoriazinha de vocês aí. A ansiedade, ela tá muito baseada no EC, ou seja, no que a gente pensa, né? E nos outros vídeos a gente vai conversar um pouquinho como essa nossa forma de pensar pode ajudar, então, a gente a lidar com essa ansiedade, ok? O próximo vídeo vai ser só sobre sintomas, porque a gente tem uma porção de sintomas físicos, cognitivos, emocionais, né? E vocês questionaram muito também pra mim lá o que é sintoma de ansiedade, o que não é e tal. Então, a gente vai ter um vídeo só falando de sintomas, ok? Então, por hoje é isso. Fiquem ligados aí essa semana na outra que vai saindo videozinhos de ansiedade pra vocês. E você que já assistiu todo esse vídeo agora, eu vou deixar um quizinho lá nos stories pra ver o que você captou aí da nossa conversa. Se errar alguma coisa lá, volta aqui e dá uma verificada. Também pode deixar comentários fazendo perguntas, né, de alguma coisa que não ficou claro ainda. Se eu for responder nos próximos vídeos, eu aviso lá, mas se for alguma coisa que eu não vou responder, eu vou respondendo aí pra vocês, ok? Então, por hoje é isso, galera. Até mais!